A DAG conjugado de lambda P sigma, que a transformação dele é elevada a menos 1 na escala x. Isso aí é a transformação que a gente gostaria, mas a gente já sabe que não vai dar. A gente gostaria que se tivesse o quê? Lambda menos 1, mi, a, mi de lambda x. Se fosse um tensor, não é isso. Ok? Gostaria que desse isso aqui, mas tem mais coisa aí, né? Tem homogeneidade aí. Não vai voltar em coisas que não são ali. Ok? Graças a essa homogeneidade que estão pulando. Então vamos lá. Agora não tem mais o que fazer, tem que substituir de fato as expressões que a gente achou para esse cara daqui e a linha de baixo é uma linha análoga, então a gente não precisa fazer o tempo todo. Só que já tem algumas coisas que a gente pode trabalhar aqui. Então vamos passar, vamos escrever essa solução aqui. Vamos lá. Isso é o MI. Mas aqui não é o MI, aqui é o U IPC. Então a gente tem que lembrar que tem esse fator aqui. Certo? Então vai dar 1 sobre 2P0, aí a gente escreve a tabela. Okay? Então isso vai dar 1 sobre 3π elevado a 3 meios, somatório de sigma, integral entre 3π. Eu já vou botar o raiz de 2P0 aqui, tá certo? Evidentemente ele diz respeito tanto ao U quanto ao V, que é o estrela. Vou botar esse cara já aqui, ó. Raiz de 2P0, e com isso eu crio uma medida invariante. Invariante Watt. É outro exercício fazer isso. Então aqui eu vou ter, o que mais? Vou ter capa, o fator de normalização que vai sumir, eu vou absorver aqui no capa, se quiser a gente chama de capa linha, certo? Ou simplesmente de capa. Capa linha, depois eu tiro aqui. E aí a gente tem mais o quê? Agora não tem muito o que fazer. Eu tenho elevado a menos de sigma θ. Eu tenho, tudo na ordem, porque é um coeficiente, né, com o nome do operador, então eu posso botar ele no nome que eu quiser. A de lambda P sigma elevado a P escalar x. E agora eu vou escrever, o fator reto do P0 já foi, então agora é o MI mesmo que é sigma, que é esse aqui. Certo? Então vai dar E elevado a I sigma θ, que já vai agora, esse que apareceu aqui. Aí eu abro, tem lambda a menos 1, mi, n de lambda P sigma, que é o primeiro termo, mais alfa, mais ou menos, não, mais mesmo, I sigma beta, raiz de 2, módulo do vetor padrão representante de K, M. Especificamente. Mais, né, o outro setor, lambda, raiz, fator de normalização, P0, etc. Aí vai aparecer, no outro setor vai aparecer E elevado a I sigma θ, a DAG-C de lambda P sigma, é elevado a menos IP escalar x, e aí eu começo a escrever a tralha equivalente, né, o complexo conjugado desse cara que está aqui, que vai, portanto, me dar elevado a menos I sigma θ, esse cara estrela, com um sinal de menos aqui. Okay? Então vai me dar elevado a menos I sigma θ. Aqui eu vou escrever esquematicamente, tá? Lambda a menos 1 do E estrela, ok? Mais o alfa menos I sigma beta dividido aqui pelo mesmo fator, e aqui o P. Ok? Fecha isso aqui. Fecha aqui. Fecha e integral. Fecha tudo que escreveu aqui. Está piscando lá até aqui, né? Está piscando verde lá também, fechou lá o jeito. Está piscando verde. Então, olha só, também evidentemente some esse cara daqui,
aqui eu vou absorver, mas sobrou essa tralha toda ainda para a gente tentar entender como é que isso volta no campo. Ok? Bom, algumas coisas a gente pode fazer aqui, não vou fazer muita coisa, mas algumas coisas a gente pode fazer. Eu tenho o operador de criação escrito em termos de lambda P, tá certo? Tem esse vetor de polarização escrito em termos de lambda P. Então, pelo menos as coisas que dizem respeito ao campo, a mim, porque isso aqui não diz respeito ao campo a mim, e o equivalente, isso aqui não diz respeito ao campo a mim. Esses são os termos homogêneos. Mas, pelo menos, para trabalhar o campo a mim, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou tocar essa medida de integração aqui, ó, de 3P sobre raiz de 2P0. Eu vou trocar, porque é a mesma coisa, por D3 lambda P sobre a raiz de 2 lambda P0. Ok? Uma medida invariante, eu posso trocar o P por lambda P. Qual é a ideia? Porque eu estou conspirando para fazer o quê? Eu estou conspirando para reobter um campo, só com a integração feita não na variável P, mas na variável lambda P. Mas essa é uma integração, uma variável muda. Ok? Do integrante menos infinito a mais infinito, tanto faz. Se é P ou lambda P. Então, vou reobter o campo, a ideia é essa. Então, vou fazer isso. E vou trocar também essa exponencial aqui, onde tem elevado em P escalar x, eu vou escrever como elevado em lambda P escalar lambda x, que também é a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Agora, em todo lugar, aqui acaba a parte do capa e etc. Em todo lugar vai aparecer lambda P. Isso aqui esquece, depois a gente arruma. Isso daqui não é do campo, não é de livro. Esse cara daqui, ó, lambda P, na polarização, esse cara vai ficar lambda P, esse cara é lambda P e a integração vai estar em lambda P. Então é o campo. Ok? Uma variável muda, vou trabalhar com a variável muda aqui. E automaticamente, quando eu faço isso daqui, é o campo de novo, mas não mais definido em x, mas definido em lambda x. Mas isso eu queria, né? Era a parte, mas era a única parte que eu gostaria de encontrar. Eu gostaria de encontrar lambda menos 1, mini, ali, lambda x. Eu gostaria que parasse aí, né? A gente já sabe como vai acontecer. Ok? Essa troca de variáveis aí faz com que a gente obtenha o campo. Não vai aparecer de novo. Mas vão sobrar, né? Vão sobrar esses caras aqui. Esse cara e esse cara daqui, fundamentalmente, e tudo, porque estão multiplicando todos os termos. Certo? Temperador, etc. Não são só números, não. Tá? Mas fora isso, vou reproduzir o campo. Tá claro que vai reaparecer o campo aí? Ok? Só que definido agora em lambda x e não mais em x, então vamos escrever isso aí. Isso vai dar. Um dos termos é 1 sobre 2π elevado a 3 meios, somatório de signo, integral de D3, posterior especialmente, lambda P, raiz de 2 lambda P0, que até não estava originariamente na expansão do campo, esse termo não estava lá, mas não tem problema, porque eu pego esse termo e recomponho com esse cara daqui o U original. Não é isso? Eu já eu tirei ele dali, um instante. Certo? Então eu vou ter, olha só, aqui, ó, lambda menos 1 mini é I. Agora, olha só, isso aqui é uma cadeia de multiplicação, né? Isso aqui está tudo multiplicado uma coisa pela outra. Ok? Esquece esse termo que está somado aqui, porque eu vou escrever separadamente. Uma outra integral para ele. Isso. Esse lambda a menos 1 mini, ele não tem nada a ver com essa integral aqui. Não depende do momento. Certo? Eu vou tirar o da integral. Eu vou tirar para fora dessa integral do campo aí, que é bem-vindo. Então, na verdade, essa igualdade começa um pouquinho antes. Isso é lambda menos 1 mini de, agora bem, certo? Coloquei esse cara para fora, tudo bem. Mas o problema está sendo integrado. Então, fica aquilo que a gente já está lá, aí aparece o E mi de lambda P sigma, esse cara que está aqui, ó. De lambda P
sigma, o operador de aniquilação lambda p sigma, a exponencial de I lambda p escalar lambda x, e o mais. Eu já peguei esse cara, já botei isso para fora, já peguei esse cara eu estou redefinindo como caparinho, vou chamar de capa só de ponto, certo? Então vou chamar só de capa. Do caparinho, isso tanto faz. Esse cara daqui, ó, raiz de 2, lambda P0, posso trazer para aqui para baixo, e eu recupero o U originariamente, né, coeficiente original. Ok? Isso aqui é o campo. E evidentemente você vai ter um termo equivalente lá para o lambda, né? O que a gente estava chamando de lambda linha, envolvendo fazendo normalização, que eu vou chamar de lambda simplesmente. De novo. Tá certo? E aqui está a mesma coisa, né? A C de lambda P sigma, né? A C da lambda P sigma, é elevado a menos em lambda P escalar lambda x. E cadê? O E de estrela, tá certo? Aparecendo aqui, o lambda menos 1 também sai, então teve razão em colocar em evidência. Mas está mais lambda, e aí aparece todo o resto aqui. Lambda é estrela ni, lambda P sigma, mas esse fator aqui é comum, vai pegar esse cara também, vai gerar o V, não é isso? Lambda P sigma, elevado a menos em lambda P, escalar lambda x, ok? E fecha. Mais. Então isso aqui é, uma dúvida em números, isso daqui é o A, Mi, lambda x. Tudo isso que está aqui, ó. Tem que fechar também parênteses, o até que está reclamando. Tá? Briguei. Tem razão. Valeu. Então, essa parte que é a parte que a gente gostaria de encontrar, está aí, mas tem mais coisa. Né? Tem mais esses termos aqui que a gente não pode jogar fora. Então, vamos lá, escrever. 1 sobre 2π elevado a 3/6, a minha chatice sigma, integrado de 3p sobre a raiz de 2p0. Aqui eu não estou fazendo questão nenhuma de escrever como lambda p, estou voltando à notação original, então não é útil para mim, pode escrever, mas não adianta nada. Ok? Eu vou continuar tendo esse mesmo carro que aparece aqui, enfim, tem que reproduzir tudo, porque essa troca está multiplicando esse cara aqui. Só que eu não vou fazer questão de usar a variável lambda p muda, porque não faz sentido. Eu vou recuperar o campo mesmo, se quiser faz, mas não ganho nada com isso. Tá? Então aqui vai aparecer capa. A de lambda P sigma, então bom, tem um operador aí nessa história, é elevado aí P escalar x. O que mais que aparece aí? O S foi embora, o capa já absorveu o cara. Aí aqui aparece alfa mais I sigma beta sobre capa. Esse cara daqui vezes NI. NI, não tem lambda menos uma história. Resulta só aqui. Ou já é o índice TI mesmo. Mesmo índice que aqui tem ali solto. Mas o lambda ou lambdarinha faz a esse lambda P sigma elevado a menos I P escalar x alfa menos I sigma beta raiz de 2 capa e esqueceu alguma coisa? Não, né? É isso mesmo. Então, esse termo que apareceu, eu posso observar o seguinte: esse PMI aqui, eu posso lê-lo como resultado de uma derivação dessa exponencial aqui. Certo? Eu posso ler esse cara como sendo menos I, a derivada dessa exponencial que aparece daqui, em relação a xmi embaixo. Né? Ou seja, como menos I dmi. Ok? Esse cara daqui eu posso ler como sendo a derivada dessa exponencial aqui como sendo I dmi, claro, dmi da exponencial. Esse cara é dmi da exponencial. Okay. Agora, no momento que eu escrevo ele dessa maneira, essa derivada daqui pode sair desse integral, afinal de contas é uma integral no momento. Tá ok?
E assim, sendo assim, eu posso deixar ele aqui, mexendo nesses fatores aqui. Então, na verdade, o resultado daquela conta é da lambda menos 1 de x mais DI em cima de uma tralha imensa. É o lambda x. É o lambda x. Lambda x. Perfeito. Lambda x mais DI de uma tralha. Tá certo? Vou chamar aí de. Pois é. Vamos chamar aí de ômega, sei lá. X. Lambda, que tem lambda aqui, né? Se você quiser. Dependência na transformação de Lorentz isso aí. Mas é isso. Tá? Onde esse cara daqui que eu estou dando esse nome é tudo isso que está aqui. Mas tem um sinalzinho tem um menos i aqui, então na verdade esse termo aqui vai acabar se escrevendo como menos i alfa mais sigma beta, esse termo aqui como i alfa menos sigma beta, mas enfim, é só rearranjar ali a constância, bota ele para fora e o resto, tudo que ficou ali dentro é o que eu estou chamando de ômega. Ok? Então, mais uma vez, isso o começo dessa conta era isso aqui, era a transformação, né, a conjugação aqui do amigo de x, e o resultado é um termo que a gente já esperava, um termo homogêneo, que eu caracterizaria como tensor se só aparecesse isso, mas tem um termo homogêneo aqui. Tá? Isso é uma transformação típica de uma conexão, tá? E não de um tensor. Ok? Tá, mas e aí o que a gente faz? Tudo bem, então ele se transforma assim, o campo se transforma assim. Tá? Como é que eu monto escalares com isso? Eu desisto, é uma constatação que eu faço e desisto. Posso ter uns 10 minutinhos? Posso? Então vamos lá. Ok, então vamos colocar aí a receita para conseguir construir escalares a partir desse cara aí. Então, eu tenho o meu potencial, né, aquele potencial da velha de guerra, podia ser escrito em termos da integral de uma densidade aí de newtoniano, se você quiser se chamar, Hx, lá atrás. E a expectativa que a gente tinha é que esse objeto aqui fosse um escalar, né, ou seja, que o Hx o menos 1 fosse H de lambda x. Isso aqui de lambda. Se fosse H de lambda x, fosse um escalar. É isso? Tá certo? Ou seja, aqui tem a representação, aqui é a representação trivial, caracteriza esse cara como escalar. Então, a gente gostaria de montar um H de lambda x, um H de x, que fosse escalar, envolvendo esse cara, envolvendo o amigo, certo? Envolvendo esse campo aqui que a gente está definindo, mas que não é tensor. Então, a gente pode observar o seguinte: suponha que você defina um H de x, isso é uma proposta, nesse momento é uma proposta decorosa. H de x como sendo, esse é de x que a gente está trabalhando, vezes um j de x, certo? Então, esse j de x eu vou entender como um campo externo. Posso entender ou não? Eu posso entender de duas vias. Ou ele é um campo externo, e aí eu enxergo ele nessa formulação como sendo clássico, certo? Ele é uma média de graus de liberdade que eu quis quantizar. Ok? Pode ser. É uma possibilidade. Como placas condutoras para descrever efeito Casimir. Tá certo? Eu vou falar do vácuo ali daquele espaço, mas as placas, são condições de contorno. O campo elétrico ali é zero. É claro que as placas têm graus de liberdade quânticos, tá certo? Mas eu não estou abrindo mão de descrevê-las assim. Eu posso ter esse Jx como campo externo, ele é clássico, tá ok? Mas posso ter também, por que não, o Jμ escrito em função de campos da teoria, de graus de liberdade que eu estou descrevendo, quanticamente. Campos da teoria. É algo que vocês já viram alguma coisa de que é ideia em algum momento, nem que seja olhando, né? Então, por exemplo, esse seu Jμ pode ser esse linear fermiônico. Esses caras aqui a gente já definiu muito bem. Esses caras a gente sabe trabalhar, são tensoriais, etc. Tem uma representação, meio zero, mais zero, e a gente trabalhou com eles aqui.
talvez não tenha dado esse nome, zero mais zero meio. A gente mostrou que eram representações, em geral, redutíveis, que deixavam de ser redutíveis só quando a gente considerava paridade, né? Isso. Ok? E essas duas representações estavam separadas ali naquela representação do Weyl. Ok? Nesse caso, não. Nesse caso, é quântico, está escrito inteiro dos campos de teoria, grava um pedaço de campos de teoria. Então, pode ser uma coisa, pode ser outra. Depende do modelo que você tem que escrever da física científica. Esse objeto aqui se transforma como um vetor. A gente não provou isso. Ok? Mas esse objeto aqui se transforma como um vetor. Ou seja, a matriz de Dirac, né, que fecham a álgebra euclídica, sanduichadas por objetos que estão bem definidos em representação B0 até B, são vetores de Lorentz, se transformam em tal. Na verdade, eu vou pedir isso, eu vou pedir que esse JB que acompanhe esse cara não é vetor, a gente está discutindo isso o tempo todo, mas esse cara eu vou pedir que sim seja. Ok? Então, eu vou pedir que esse JMI, eu estou tentando resistir a dar o nome de corrente, mas é um nome. Ok? E esse cara que está aí, a gente vai supor JMI é tal que o zero, o lambda JMI x de lambda, isso vai se transformar como a gente gostaria que tivesse transformado com a mim, mas não transformou. Tá? Então esse cara tem um comportamento bom a priori, se ele se expressasse em tem mesmo, tá certo? Tem mesmo esse comportamento tal. Se for um campo clássico externo, aí é mais fácil ainda da gente estabelecer isso. Tá? Mas enfim, o que eu gostaria é que esse cara daqui atendesse fosse escalar, que é ele o objeto da minha teoria, né? Então eu gostaria que tudo fosse verdade para ele. Então lá, U de lambda, a expressão que a gente escolheu foi essa daqui, U a menos 1 de lambda. Eu posso sanduichar aqui, ó, colocar aqui U a menos 1, U. Ok? Então a identidade aqui no meio. E aí isso aqui vai ficar U de lambda, U a mi, U a menos 1 de lambda, que dá a desgraceira que a gente já conhece. Certo? U de lambda, J mi de x U a menos 1 de lambda. Isso aqui vai dar a primeira da zona toda, né? Então esse primeiro que aparece daqui me dá lambda a menos 1 mini a mi de lambda x mais bi de uma tralha. Ok? X. Onde lambda x não faz. Esse cara é a primeira parte, né? Isso aqui. Para aqui. E esse cara daqui é simplesmente, sei lá, lambda menos 1 mi alfa j alfa de lambda x. Ok? Sim, né? É que eu defini ali embaixo, para fazer a contração. Tudo bem, eu posso usar uma... Isso, beleza, é isso mesmo. Olha só, o primeiro termo com esse termo daqui vai me dar a seguinte coisa, ó, lambda menos 1 mini, são elementos de matriz, eu posso brincar de colocar o nome que eu quiser, e esse cara, não esse operador é aqui, mas esses elementos de matriz aqui. Esse aqui eu vou usar uma relação que a gente demonstrou lá nos primórdios, no curso. Lambda menos 1 mi alfa, assim, a mesma coisa aqui do lambda alfa mi. Trocar por esse aqui, você sai da inversa real. Então esse aqui é lambda alfa mi, então eu posso pegar aquele lambda alfa mi e botar aqui à esquerda. Lambda alfa mi. De tal forma que isso aqui vai produzir delta alfa mi. Isso vezes o ani de lambda x, que é o cara que acompanhava ali esse troço, e lá no fundo vezes o j alfa
esse delta de alfa ni vai transformar esse cara aqui em j ni, eu vou ter justamente a newtoniana que a gente propôs escrito em lambda x, que era a única coisa que eu gostaria de encontrar, se a newtoniana fosse escalar. Ok? Mas tem mais um T. Sempre tem mais um T. Tá trabalhando com esse excesso. Mas aí tem esse cara vezes isso daqui. Então, vamos ver se a gente consegue escrever isso de uma maneira bacana. Isso é lambda menos 1 alfa dmi de lambda x j. Acho que eu vejo a alfa aqui. Tá? Então, isso vai dar, mais uma vez, aquele termo lá dá simplesmente a newtoniana que a gente gostaria de ter encontrado, a ni de lambda x, j ni de lambda x, ou seja, esse termo aqui é a newtoniana proposta variada em lambda x, que é o que a gente gostaria de ficar só com isso. E agora eu vou escrever esse j alfa, se eu posso escrever como eta, alfa, beta, j beta, escrever aqui de uma maneira um pouco mais simpática. Vou fazer o seguinte, olha mais, depois eu me justifico, lambda menos 1, eu vou escrever esse mi aqui em cima, só para ficar o formato normal, né, que aparece quando a gente escreve uma transformação de lados. Primeiro isso em cima, o segundo isso embaixo. Para subir esse índice, é só baixar isso aqui. Ok? Aqui eu não tenho problema nenhum operar, porque isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, então posso brincar de índice aqui sem nenhum medo. Ok? Então, lambda menos 1 mi, vou baixar o outro dmi, e esse alfa, ele vem para baixo por força do seguinte, ele vem para baixo como beta, certo? E aqui vai ficar d mi de ômega, e aqui vai ficar j beta de lambda x. Então, o que eu fiz na verdade? Eu peguei esse j alfa aqui, escrevi esse j alfa como sendo eta alfa beta j beta em cima. Ok? Então, esse eta alfa beta eu usei para baixar esse cara daqui e chamar ele de beta embaixo, que é isso que apareceu aqui. Tá certo? O j beta ficou lá, como tal, e eu subi esse mi aqui e desci esse mi aqui. Aí escrevi na forma mais convencional. Ok? Então, agora eu vou pegar esse cara daqui e vou interpretar esse cara. O que é isso aqui? É o seguinte. Deixa eu guardar o site, escrevendo o chip. Esse aqui é, bom, a newtoniana, lambda x, que a gente já queria, mas, agora, essa derivada daqui, eu estou tomando uma derivada em relação a xmi, e depois eu estou multiplicando pela transformação de Lorentz invertida. Essa aqui é o jacobiano, não é isso? Isso aqui é o jacobiano. Se eu tivesse, lá também no primeiro capítulo, se eu tivesse lambda mi, isso corresponderia ao que? A dx mi linha, que é o x transformado, dx mi. É isso? Ok? Então, lambda a menos 1, o que mesmo? Mi beta, que é o que está lá, lambda a menos 1, mi beta, é a derivada, só que o jacobiano inverso, é a derivada de x, do x de origem de partida, x, de x' beta. Que eu também posso escrever como a derivada de x mi de lambda x, não é isso? X transformado, beta. Então, aquele termo que aparece lá, se você levar em conta esse jacobiano, é uma regra da cadeia. É a derivada em relação a xmi, derivada de xmi em relação à derivada de lambda x. Ou seja, aquele termo que aparece lá é a derivada do ômega em relação a lambda x. Mas isso tudo que aparece aqui, ó, isso tudo que aparece aqui, não passa da derivada do ômega em relação a lambda x. Abrir em índice. A gente escreve aqui o índice. Ok? Então dá
como é mi beta, não sei o que beta, a derivada em relação a beta. É a derivada em relação a beta, onde aqui, lembrar que uma derivada em relação a lambda x, né, do ômega. Ok? Lembrar que isso aqui, ó, é lambda x vezes j beta de lambda x. Ok? Agora, esse termo que está aqui, eu posso escrever como sendo a derivada total, a derivada em relação a beta de ômega j beta, todo mundo de lambda x, é uma derivada em relação a lambda x, é o x transformado, menos o ômega lá de fora e a derivada d beta de j beta em relação a lambda x, j beta de lambda x. Essa é a derivada em relação à dependência dele mesmo. Ok? Muito bem, isso daqui está integrado. Esse H está dentro dessa integral, é uma densidade. Tá certo? Então, supostamente, essa integração em todo espaço, se esse J cair a zero no infinito, que deve ser o caso, suponho que seja o caso, se, por exemplo, ele for escrito no tempo de gravidade da teoria e não tiver nenhuma condição de contorno específica ou particular, tá certo? Então, esse termo daqui, ó, ele pode ser levado a zero desde que, né, o J, essa corrente, vá para zero infinito. Né? Infinito, quanto? Vou apresentar esse limite assim, J infinito vai para zero. Mas se não tiver nenhuma condição de contorno especial, esse termo daqui vai embora. Então, a Hamiltoniana, que eu estou fazendo desde o começo aqui, é transformada em Hamiltoniana, não é isso? Aqui é Hamiltoniana, H de x. A Hamiltoniana é de fato escalar, ou seja, eu consigo construir um escalar, um operador de interação escalar, desde que aquela corrente que eu acoplei a esse campo, que não é tensorial, se consegue. Tá ok? Ou seja, H é escalar, né? Aquele H, na verdade não H, o V, né? O H não, mas o V é escalar, e no fundo é o V que interessa. Então daqui o que a gente tira é V escalar C D beta J beta. Ou seja, a gente consegue montar uma teoria relativística, invariante de Lorentz, com esse objeto, esse campo a mid x, que carrega partículas sem massa, densidade sigma mais ou menos 1, então pode escrever o fóton, está preparado para isso, desde que eu acople a uma corrente conservada. Se a gente pensar isso com inspiração a lá, teorema de Noether, ou seja, tem que ter uma outra simetria na história, tá certo? Associada a essa corrente conservada aí. Se não tiver essa simetria, eu não consigo escrever, não consigo montar um objeto escalar e invariante relativístico a partir desse campo que pretende escrever o fóton. Tem que ter uma simetria a mais aí. Tem que ter uma simetria a mais com exigência e consistência relativística, simetria relativística, ou seja, tem que ter uma simetria que você pode chamar do jeito que você quiser, simetria interna, simetria de Calibre, de Gauge, mas ela é, nesse nível quântico, a definição do campo quântico casal para o fóton, ela é uma exigência do espaço-tempo, ela é uma exigência da invariância relativística. Você pode ter percebido ela no primeiro momento, e olha só, tem uma simetria aqui, e aí você chama de interna, porque ela é a cada ponto x fixo, não é isso? Mas se não houver uma simetria desse tipo, eu não consigo descrever de forma consistente relativística um campo quântico para uma partícula de massa zero e densidade mais ou menos 1, que é o que eu preciso para falar do fóton. Ok? Então, para falar do fóton adequadamente, eis a simetria de Calibre. Você vai contar qual é a simetria. Bom, da maneira como esse campo se transforma, é evidente que a simetria a ser proposta, ela tem a forma de um deslocamento. A simetria adicional ela tem uma forma de um deslocamento por uma derivada. É um termo homogêneo. Nosso problema aqui é um problema de fato de homogeneidade. E os campos da teoria tipicamente se transformam por fases. Né? Vou botar um nome aqui. Uma coisa assim. Ok? Por que isso?
Né? Por que é dessa forma? Está mais ou menos claro, né? Está mais ou menos claro que eu quero me livrar desse problema daqui, então se eu redefinir o campo dessa maneira, eu consigo montar tensores a partir dele. Um tensor óbvio que você pode montar a partir dele é esse rotacional aqui, ou com os índices em cima, se você quiser. Seria mais apropriado do que a gente escreveu aqui. Certo? Por quê? Porque esse cara já sai naturalmente tensorial. Por quê? Porque esse cara é um tensor. Esse cara se comporta quase tensoralmente, mas ele tem esse agregado aqui. Ok? Esse cara é um tensor. Esse cara tem esse agregado, mas eu basicamente vou produzir DNI de uma coisa e DNI da mesma coisa. Então, o termo homogêneo, se eu propuser algo nessa cara, vai embora. Certo? Está claro? Então, eu estou propondo esse cara daqui como tensor, e de fato ele é tensor, você pode fazer as contas para ele, mas está evidente porque, né, como a gente joga fora o termo homogêneo. Ou seja, esse cara daqui, se eu fizer U de lambda, F mini, U a menos 1 de lambda, isso vai dar lambda menos 1, sei lá, Mi, alfa, lambda menos 1, Mi, beta, F, de lambdas. Ok? Para esse cara isso vai funcionar. Né? E para esse cara daqui a simetria é evidente. Né? Que essa simetria que funciona é evidente. Pela mesma razão. A razão pela qual esse objeto consegue ser tensorial, joga fora a homogeneidade, que é na forma de uma derivada, tá certo? É a mesma razão pela qual a simetria que esse cara traz, exibe para você, tem essa cara daqui. Mas eu precisava de uma simetria mesmo. Claro, precisava de uma simetria. Então o que fica aqui de lição é, você quer falar do campo a mim, não conseguiu ser um tensor, você tem para povoar um operador escalar basicamente duas possibilidades. Falar não diretamente dele, mas falar deste tensor aqui, tá certo? E falar do acoplamento dele, aí pode ser diretamente dele, mas do acoplamento dele com uma corrente conservada. Ok? Ou seja, para fazer isso daqui eu preciso colocar uma simetria, mas quando eu escrevo esse tensor aqui, eu automaticamente engendro essa simetria e uma corrente conservada que eu preciso. Essa corrente aqui vai ser conservada, não vai ser qualquer corrente, mas a corrente cuja integral da componente zero dela é o gerador daquela simetria que está ali, a carga daquela simetria que está ali. Ok? Tinha que ter uma simetria. Claro, tem que ter uma simetria, tem que ter uma corrente conservada, senão eu não consigo montar, montar H que seja invariante, H não é invariante, mas V que seja invariante relativista. Então, tudo bem. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, esquece esse papo de corrente conservada, tá certo? E faz toda a sua teoria baseada direto na FMI. Esse cara é o teu campo agora. Tá? Não toma esse campo como seu campo primitivo. Toma esse campo como seu campo primitivo. Toma ele como seu campo primitivo. Por que não? Tem a sua melhor ainda, beleza. Já monta escalar com ele, não é isso? Se ele é tensor, então isso aqui é escalar. Acabou. Tá certo? Para que J nem ali? Deixa isso para lá. Okay? Esse cara é o seu campo original. Tudo bem. Para mim você sabe como ele se escreve, aquela zona, mas esse objeto é o teu objeto para você montar a sua teoria. Pois é. Mas aí você vai ter que usar esse objeto daqui e potências dele eventualmente, né? Que é o que você faz, né? Quando você quer introduzir interação, agora é um papo fora do curso, um papo que a gente já sabe dar mais à frente, não é isso? Um bilinear no campo produz basicamente um termo cinético. Aqui você tem um termo de massa, mas enfim, um termo cinético geral. Se eu quiser falar de interações, eu vou precisar colocar outras potências nesse cara. É isso? Então, faz a teoria só com esse cara. Qual é o problema disso? O problema é que se ele for o seu campo fundamental, tá certo? Como esse cara envolve momento, aqui, potências dele vão envolver potências desse momento, então aqui, um objeto desse já envolve o P2. Tá certo? Uma derivada vindo desse cara, uma derivada vindo desse cara. Momento, né? A derivada transformar em fluidez vai gerar um momento. Aqui eu vou ter P elevado a 2N, não é isso? Ok? Pois é, o que acontece? Se eu for investigar o limite de baixos P's,
baixa energia, que equivale a limite de grande distância, saber como é essa interação, que já é um termo de interação, como é que essa interação se comporta a longas distâncias, o que acontece é que ela vai cair rapidamente. Se P é pequeno, quanto mais eu exponenciar esse P, menor ele fica. O que significa que se eu considerar um termo F' elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta, à sexta, etc., eu vou ter uma queda, você pode calcular isso, uma queda no campo associada a essa interação mais rápida do que se eu parar aqui. Ok? Se eu parar aqui, a queda é 1 sobre R2. Se eu colocar termos desse tipo, a queda vai ser mais rápida do que isso. Acontece que o campo associado que a gente quer descrever aqui, campo eletromagnético, ele cai com R2, basicamente. Ok? Então, formular uma teoria exclusivamente com esses caras, com F', não é que não funciona. Do ponto de vista de Lorentz, está perfeitamente consistente. Esse objeto é um tensor, isso aqui é um escalar, pode botar o que você quiser ali. Só que ela não descreve um campo que cai com 1 sobre R2 a longa distância, ela descreve um campo que cai mais rápido que isso. Ok? Ah, mas então se eu não posso fazer interação assim, se eu tenho que ficar assim, cadê a interação? Porque esse é um termo basicamente cinético. Ok? Bom, a sua interação tal, se você considerar isso aqui. Aí você pode falar de interação, mais uma vez, esse cara pode ser feito de campos, isso aqui pode ser um inverso, pode ser o que você quiser. Aí você pode falar de interação. Mas aí você é obrigado a conservar essa corrente. É obrigado a ser direcionado. Então, moral da história. Se você quiser tomar o AMI como seu campo fundamental e considerar esse campo interagente, dar dinâmica à sua teoria, de forma consistente e relativística, você é obrigado a ter uma simetria adicional. Você é obrigado a ter uma corrente conservada, e essa simetria, evidentemente, é o que a gente está chamando de simetria de calibre há muito tempo, antes de ver isso daqui. Tá certo? Simetria de calibre abeliana. Não. A sua outra opção é: eu não uso esse argumento, eu trabalho com esse tensor exclusivamente, como se ele fosse o meu campo fundamental. Tenho o direito de fazer isso, é consistente relativístico, mas você não está descrevendo um campo que cai com 1 sobre R2. Está escrevendo outra coisa, que a natureza não explica. É uma teoria sobre algo que não foi registrado. Claro. Eu acho que a grande mensagem dessa história é que a simetria de Gale ela já está embutida na consistência relativística de um campo quântico que pretenda descrever uma partícula de massa zero, e isso está mais ou menos. É surpreendente, mas é isso. Tá bom, gente? Então tá, eu já abusei de vocês, vou encerrar a aula aqui. E em tese a gente acabou, tem mais discussões a fazer, mas a gente acabou os campos, digamos assim, basilares, aqueles que descrevem a física que a gente conhece. Né? O campo vetorial sem massa, o vetorial com massa, enfim, né? Os bósons de Gale, que são vetores massivos, o campo escalar e o campo estonorial de Dirac. Né? E as suas irredutíveis ali, né? Compondo que eventualmente pode escrever partículas que têm uma claridade exclusiva na natureza, porque participam de simetria. Teorias que têm interações que têm relação de paridade. Então, você apresenta a paridade, você pode trabalhar com as duas representações irredutíveis que compõem a representação, como a gente falou, separadamente. Né? Com a paridade não dá. Mas se não tiver paridade, às vezes não tem interação fraca, você pode sim ter só um spinor left ou só right, né, na história, né? Só uma das duas pedaços. Então, os campos básicos do modelo padrão estão aí. Essa estão descritos. Essa descrição campo a campo a gente encerra aqui. E aí agora falta fazer mais algumas coisas. Né? Quer dizer, falar um pouquinho mais de funções de Green, falar um pouquinho do formalismo canônico, quer dizer, pegar outro ponto de vista para você definir campos e esses tipos de operadores. Ok? Para fechar o que a gente pretendia apresentar para vocês, como de onde vêm os campos. Né? É basicamente essa. Né? É basicamente essa. Porque como operar com eles, etc., tem em todos os livros. Né? Pode começar qualquer livro, enfim, padrão de teoria de campos, e lá como é que você opera, como é que monta a função, enfim, função geradora, etc., você vai fazendo conta, etc. Mas a primeira expressão do campo, a expansão do campo, parece um dogma. Né? Um dogma que funciona, tudo bem. Se aqui do operador de criação e aniquilação, ele fecha uma álgebra, o campo definido como expansão em cima dele fecha relações canônicas, não é isso?
Se você entender o campo como uma coordenada generalizada, se entender os seus momentos academicamente para jogar férias, então tudo funciona muito bem, você vai embora. Mas por que se propôs aquela expansão? Qual é a relação daquilo com a ideia de se impor, enfim, se implementar a simetria relativística para um sistema quântico? Isso fica um pouco nebuloso. Por que aquilo ali funciona? Então, essa proposta da gente está chegando no final, assim sendo. Falta só justamente fazer essa última conexão. Qual é a relação dessa tropa que a gente está falando aqui com aquela tropa que você vê na primeira página, sei lá, do Heidegger ou alguma coisa que vai. É claro que é o mesmo objeto, mas, enfim, fazer essa conexão. E fazer um pouco de fórmula de redução, que é justamente você ter, a gente apresentou aqui a matriz S, elementos de matriz S, mas a ideia, enfim, falou de matriz S conexa, não é isso? A gente discutiu lá, bósons, férmions e PVC, mas agora falta a gente ter a segurança de que a expansão que a gente apresentou para vocês, ela é de alguma forma recursiva, ou seja, que você possa calcular as coisas em função de alguns objetos básicos. Então, você pode chamar de propagador, chamar de função de Green, tá certo? A partir de funções de Green, de tantos pontos, você tem função de Green, mais pontos escritos de alguma forma, decomposta de alguma forma nessas funções primitivas, vamos chamar assim. Tá? Enfim, falta essa conexão e a partir daí a gente libera vocês para já fizeram isso faz tempo, mas enfim, para estudar o Heidegger um pouco mais, ou qualquer outro livro que vocês quiserem, com o Weiner mesmo e tal, com mais segurança de que aquilo que o objeto está sendo apresentado para vocês faz sentido. Tá? Não é uma invenção. Tá bom, gente? Obrigado.